E fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do Estevo. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a configuração do ambiente. Na aula anterior a gente teve uma aula teórica e prática sobre a configuração do database ou do banco de dados, onde a gente criou o usuário, o banco de dados, atribuiu as permissões corretas e assim a gente concluiu a aula ontem. Hoje a gente vai para a configuração do ambiente, certo? E como é que vai funcionar essa configuração do ambiente? É onde você vai pegar um arquivo e vai colocar os dados do banco de dados que você criou na última aula, dos arquivos que você fez download nas últimas aulas também, certo? Então agora você vai meio que montar tudo e na próxima aula a gente vai inicializar tudo isso. Então a gente vai estar montando o ambiente, né, configurando o ambiente para assim dar uma inicializada. Mas ainda assim, a gente não chegou ao fim. A partir da instalação concluída, a gente irá passar para as próximas aulas, que é, né, dando uma olhada no painel e aprendendo a utilizar ele como um todo. Beleza? Então vamos lá. Eu já estou aqui com acesso à minha máquina. Eu vou copiar este comando, certo? Que ele vai copiar. Opa. Vamos aqui no local. Vamos voltar para o local. Isso. Agora a gente pode colar. Ótimo. Aí a gente vai copiar esse aqui agora. Ótimo. A gente vai copiar esse aqui agora. Ótimo. A gente vai copiar este aqui agora. Você vai agora colocar o seu e-mail, ou o e-mail da sua empresa, da empresa que você está configurando este painel. No caso, eu vou colocar meu e-mail. E aqui eu vou colocar o link onde o meu painel se encontrará. Nestes casos, você vai ter que ter esse domínio registrado. A gente vai ter uma aula só para isso futuramente. Beleza? Então eu vou colocar um aqui, padrão, né? Ele vai se chamar painel.est.dev.br. Dá um enter. Vou digitar aqui também o fuso horário, ou seja, América barra São Paulo. Tá vendo que ele completa? Se eu apertar um tab, ele completa. O Drive Cache, ele recomenda o Redis, mas eu geralmente coloco File. Aqui também, se eu posso colocar File e também eu posso colocar Database, o driver de sessão. Mas eu sugiro que você coloque File também. Aí aqui já no drive de iniciação você pode colocar Database. Ativar o editor de configurações baseado em interface de usuário? Sim. Ativar os dados de telemetria anônimos? Sim. Feito. Aqui agora a gente vai configurar o banco de dados, né? Aquelas informações que você criou na aula anterior, você deixou salva, então você vai colocar aqui, né? O host do database que seria 127.0.0.1, que representa a host local, conexão local, a porta 3306, que é o padrão. Você pode mudar isso? Pode, não tem problema, mas o padrão é 3306. O nome do database que eu coloquei foi Panel. O nome de usuário também se chamava Pterodactyl. E a senha? Deixa eu voltar aqui, ó. É sua senha, certo? Sua senha. Pronto. Ok. Aqui na configuração do e-mail,
que é esse aqui, é opcional durante a instalação, né? Não é obrigatório você fazer isso agora, porque ele não irá afetar na execução do painel, tanto que está aqui, né, como comentado. Agora vamos começar a migração do banco de dados. Assim que a gente colocar as informações do banco de dados, a gente pode executar esse comando aqui, que irá migrar as informações para o banco de dados, para que assim o painel comece, né, a iniciar esse processo de iniciação. Feito isso, ele migrou tudo, né, ele migrou algumas eggs padrão aqui, né? Você pode dar uma olhadinha. E vamos criar aqui um usuário administrador. Seria necessário para a gente acessar o painel. O usuário, ele é administrador? Sim. O endereço de e-mail dele, você pode colocar o mesmo que você colocou anteriormente, não tem problema. O nome de usuário, você pode selecionar um. Primeiro nome, eu vou colocar o meu primeiro nome. E meu sobrenome, que não é meu sobrenome, é o nome composto. E a senha. Eu vou colocar uma senha aqui. Ótimo, já criei meu usuário. Você pode ver que ele, quando você cria este usuário, ele salva essas informações aqui lá no banco de dados. Lembra na última aula? Assim que eu criei esse usuário agora aqui no terminal, ele salvou neste banco de dados aqui. Ele não salvou em nenhum desses três, né? Ele não vai salvar, no caso, nenhum desses três. Todos os usuários que eu for criar, ele vai salvar essas informações aqui, como um ID, e-mail, username, o name, né, e a senha, e se ele é usuário admin ou não, tudo aqui neste banco de dados, né? Enfim, agora vamos para o próximo. Vamos atribuir algumas permissões. Se estiver usando o Nginx ou Apache, que não é CentOS, que é o sistema operacional, você executa esse comando. Se estiver usando Nginx no CentOS, utilize esse comando. E se estiver utilizando Apache no CentOS, você executa esse comando. Como no caso eu estou utilizando o Ubuntu, eu vou executar este comando aqui, porque eu estarei utilizando o Nginx no Ubuntu. Então é só colar o comando, executou. Ótimo. A gente concluiu aqui a configuração do ambiente, certo? É importante que você leia a documentação, eu não fiz isso aqui, mas você lendo a documentação você vai ter algumas observações, o significado de cada um desses comandos. Porque se eu for explicar cada um desses comandos aqui neste vídeo, fica aí 20 minutos. Mas, como eu expliquei no início da aula, é importante que você, quando vê um termo que não conheça, pesquise no Google que você vai começar a entender. Mas executamos todos os comandos aqui e todos passaram com sucesso. Você pode observar, não houve nenhum erro. Beleza? Aí na próxima aula, a gente vai estar falando sobre a inicialização do painel Pterodáctil. Beleza? A gente se vê na próxima aula.